Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao encontro institucional das cooperativas educacionais com o BNDES. Para quem não me conhece, eu sou Alex Macedo, sou analista técnico e econômico aqui da Gerência de Relações Institucionais da OCB. Eu estarei mediando esta reunião e junto aqui comigo nós temos o Gabriel Trivelino, que fará uma apresentação logo na sequência mais institucional do sistema OCB, a Carla Bernardes, que é a técnica, também a nossa analista técnica e econômica, que acompanha especificamente o setor das cooperativas educacionais, e o Marco Olívio Morato, também do sistema OCB, e ele atua mais especificamente com as cooperativas de geração de energia, com o ramo infraestrutura, que pode ser uma orientação, algo relacionado à questão voltada à composição, à questão de placas solares nas cooperativas educacionais. Então, inicialmente agradeço a todos, estamos aqui nesse encontro institucional com o BNDES. A proposta da nossa reunião é justamente aproximar as cooperativas do sistema financeiro, em especial do BNDES, para que a gente possa, dentro do escopo do nosso acordo de cooperação técnica que nós temos com o BNDES, facilitar o acesso das cooperativas ao crédito. Então, no sentido de orientar, instruir, permitir que as cooperativas se desenvolvam e alavanquem seus negócios através do acesso ao crédito. Então, de antemão, já agradeço a todos a presença e já passo ao Gabriel Ribeiro para poder fazer uma breve apresentação do sistema OCB para quem ainda não tem muito contato, não tem muito conhecimento, e na sequência eu passo a Juliana Alvim representando o BNDES junto com o Ângelo Fux. A Juliana fará a apresentação, ela é administradora do Departamento de Clientes e Relacionamento Institucional do BNDES. Gabriel, por favor. Todos. Me Ok, ouvem? sim, por favor. Perfeito. Boa tarde a todos. Meu nome é Gabriel Trivelino, sou analista de relações institucionais aqui da OCB, conforme meu colega Alex comentou. Enquanto eu compartilho a tela aqui, eu vou pedir para que quem tenha interesse em receber essa apresentação posteriormente, receber a apresentação do BNDES, vocês já podem colocar o e-mail aqui no chat para que a gente possa enviar posteriormente. A minha apresentação é bem rápida, não vai durar mais de 10 minutos, só para, como o Alex falou, apresentar o sistema OCB e o nosso trabalho. Primeiramente, cumpre informar o que é o sistema OCB, né? É uma entidade de defesa e desenvolvimento do cooperativismo brasileiro, formada por outras 3 entidades que têm atribuições complementares entre si. Primeiramente, a Organização das Cooperativas Brasileiras, que é responsável pela representação política e institucional aqui do cooperativismo junto ao governo, e também é prevista no artigo 105 da Lei 5764, somos uma entidade prevista em lei. O SESCOP, que é o nosso braço do Sistema S, responsável pela formação e promoção social e monitoramento do cooperativismo e desenvolvimento profissional. E, por fim, temos a CNCOP, que é a Confederação Nacional das Cooperativas, é o nosso braço sindical patronal máximo aqui de representação do cooperativismo no Brasil. Além disso, em cada unidade da federação temos uma unidade estadual, tanto na região norte, centro-oeste, nordeste, sudeste e sul. Em cada estado, vocês terão uma unidade estadual que está à disposição para auxiliar no desenvolvimento da cooperativa, seja no seu modelo de negócios, seja na representação junto ao governo estadual. Aqui pela OCB, o que nós dizemos é que diariamente são publicados normativos, leis, legislações, decisões judiciais, políticas públicas que inevitavelmente vão impactar na vida do cooperado lá na base. E aí o nosso trabalho aqui justamente é decifrar, digamos, essas políticas públicas e fomentar aquelas que estão alinhadas com as especificidades do cooperativismo, fazendo com que elas prosperem, e segurar aquelas políticas públicas que não estão alinhadas com as nossas especificidades, de modo a conversar com o governo e tentar alterá-las para que elas sejam adequadas ao nosso modelo de negócios. E aqui um pouquinho da nossa atuação em 2021, apenas com o Poder Executivo, ou seja, os 24 ministérios atualmente do governo federal e a própria presidência da República em si, apenas em 2021 nós tivemos 26 reuniões com ministros de Estado e diretores de agências reguladoras,
446 reuniões técnicas no âmbito de secretarias, coordenações gerais, departamentos. Esse número dá uma reunião e meia por dia, então é um número bem alto. E diariamente nós fazemos a leitura do DOU, né, o Diário Oficial da União, e apenas em 2021 foram 3.044 normativos de interesse que impactam na vida das cooperativas. Isso dá uma média de 10 a 11 normativos por dia. Com relação ao poder legislativo, nossa atuação também é bem forte, bem significativa. No ano passado foram 4.744 proposições que o Sistema OCB acompanhou em nome das cooperativas. Dessas, 758 proposições tinham algum impacto, e ainda tem, caso estejam em tramitação, impacto para o cooperativismo. Nós alinhamos com os parlamentares no intuito de que essas proposições estejam em conformidade com o nosso modelo de negócios. E, além disso, foram 839 sessões acompanhadas ou do plenário do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados ou do Senado, ou das comissões temáticas. Por fim, aqui trazendo um pouquinho do objetivo da reunião de hoje, né? Ela é proveniente do nosso acordo de cooperação que nós possuímos com o BNDES desde 2020 e tem por intuito aproximar cada vez mais as cooperativas do BNDES e o BNDES das cooperativas, divulgando as linhas de financiamento que eles possuem, divulgando como contratar essas linhas, que a nossa colega Juliana do BNDES vai trazer na apresentação dela. Então, essa parte eu vou deixar mais para o pessoal do BNDES trazer. E é isso, pessoal. Muito obrigado. E seguimos em frente com a reunião. Obrigado, Gabriel. Lembrando que a reunião está sendo gravada para quem chegou na sequência, já agradecemos a presença de todos. A Juliana fará a apresentação e aí, na medida do possível, ela vai abrindo para dúvidas, e se a gente vê que as dúvidas estão tentando surgir muito e ela não terminou ainda a apresentação, provavelmente essas dúvidas serão esclarecidas logo na sequência. Então, Juliana, a palavra está contigo. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Alex. Obrigada, Gabriel. Também queria agradecer a participação de todos aqui, em nome do BNDES. Eu sou a Juliana Alvim, do Departamento de Relações Institucionais do BNDES Digital. Eu vou explicar um pouco o que é o BNDES Digital. A gente tem duas formas de atuação aqui dentro do BNDES, um modelo direto, mais focado em grandes empresas, que não é o caso aqui, que os clientes buscam o BNDES diretamente, a gente faz o projeto em conjunto com esses clientes, e um outro modelo, que é o do BNDES Digital, em que a gente atua em parcerias com uma rede bancária credenciada, e aí a gente consegue chegar nas pequenas empresas em todo o país. Eu vou começar aqui a minha apresentação, ela é bem densa, a gente vai trazer uma parte de como vocês acessam o BNDES, uma parte de documentação. Eu vou buscar dar algumas pausas em alguns momentos, e aí a gente vê se essas pausas funcionam, porque às vezes a gente abre no meio e fica uma parte que eu ainda não passei, mas eu vou passar. Mas como a gente está com um público menor hoje, a gente tenta dar uma pausa e a gente vê como funciona, e no final a gente abre para as dúvidas de vocês. Eu também coloquei já no início da reunião um link para vocês responderem a nossa pesquisa de satisfação. Essa pesquisa ela é importante para a gente avaliar aqui o evento e melhorar para os próximos, e também a gente faz algumas perguntas sobre vocês, como vocês atuam, até para a gente fortalecer a nossa parceria aqui junto com a OCB nesse piloto que a gente está com a região norte, né? A gente já fez vários encontros, hoje é o último que a gente está fazendo com cooperativas de produção, e aí a gente vai usar também esse material da pesquisa para direcionar as nossas próximas ações aí em conjunto com a OCB, enfim, pensar o que a gente pode fazer mais aí para a região norte. Então, eu vou projetar aqui. Estão vendo a apresentação? Sim, pode seguir, Juliana. Tá. Então, esse é o nosso terceiro encontro, né, com as cooperativas de produção. A gente já conversou com o pessoal do agro e de geração de energia.
Hoje nosso foco está em educação. Aqui a gente traz um panorama do piloto que a gente construiu na região norte. Então, o BNDES está com uma atuação bem focada na região norte. A gente tem um projeto de Amazônia bem grande aqui no banco, e uma das ações que foi pensada para a região foi essa atuação com cooperativas na região norte, em parceria com a OCB, dentro do acordo de cooperação que a gente tem assinado desde 2020. Então, esse piloto ele contou com diversas ações, a gente capacitou os técnicos regionais da OCB para que eles também façam apoio para vocês aí no local onde vocês estão instalados. Então, todos os técnicos têm condições também de ajudar vocês com dúvidas sobre o BNDES e também consultar a gente quando houver alguma dúvida que eles não saibam responder. A gente criou um grupo de WhatsApp, a gente está com comunicação direta com todos os técnicos locais da OCB. A gente também fez um encontro com as cooperativas de crédito do Norte. Então, a gente passou os principais produtos que a gente identifica para esse público de cooperativas aí na região. Fizemos já 2 encontros com as cooperativas de produção do setor de energia e agro, e agora a gente está indo para o último encontro, que é com o pessoal de educação, que é hoje, né? E a gente vai ter ainda mais algumas ações aí que a OCB vai tocar, que são 3 cursos de ensino à distância, 2 deles já estão prontos, né? E um terceiro está em elaboração, que é focado para acesso a crédito. Esses cursos devem estar disponíveis aí no próximo mês, até junho, eles devem estar disponíveis para vocês acessarem. Vê lá que o Diego falou certo. Acho que fecharam o microfone, né? Obrigada. E uma última ação que seria prevista nesse projeto, que seria a participação a realização de consultorias para algumas cooperativas selecionadas pela OCB, que vão ter um apoio mais próximo para acesso, voltado para acesso a crédito. Aqui eu vou falar um pouco sobre o BNDES. Então, como já tinha falado, né, a gente atua em quase todo o país, quase 5.200 municípios, está 93% dos municípios do Brasil. Então, a forma como a gente está presente é por meio da rede bancária que a gente tem credenciada, depois a gente explica um pouco melhor isso. Então, vocês vão buscar o banco de relacionamento de vocês e eles repassam os recursos do BNDES. O BNDES vem se tornando cada vez mais um banco para as pequenas empresas. Então, a gente veio lá em 2015 com um pouco menos de 30% de participação em pequenas empresas, e a gente veio se transformando, aí chegando em 2020, com mais da metade dos nossos desembolsos voltados para pequenas empresas, micro, pequenas e médias empresas, e em 2021 a gente ficou aí com 49% de todo o valor que a gente liberou voltado para as micro e pequenas empresas. Isso totaliza 99,8% das nossas operações em número. Então, em valor, 49%, em número de operações, 99,8%. E como a gente faz isso, né? A gente tem as operações diretas, que são para grandes clientes, que vêm diretamente ao BNDES, que é aquele 0,2%, buscam diretamente o BNDES para financiamentos acima de 20 milhões e com empresas com faturamento acima de 80 milhões. Já as pequenas empresas, a gente apoia por meio do BNDES Digital as operações indiretas. Então, essas operações a gente faz por meio de bancos credenciados. A gente credencia bancos comerciais, públicos e privados, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa. Banco do Brasil e Caixa não têm operado muito, mas são credenciados, estão aptos a repassar nossos recursos. Bancos de desenvolvimento, aí a gente tem fomento, agência de fomento Bampará, né, que é a agência de fomento do Pará. Eu não sei se Tocantins e Rondônia tem agências de fomento, mas o Bampará é credenciado do BNDES. A gente também credencia cooperativas de crédito.
Aí na região a gente tem Sicoob, Sicredi e Cressol, credenciados, aptos a repassar nossos recursos. A gente também atua por meio de OCIPs para microcrédito e bancos de montadora, que nesse caso é mais voltado para o setor agro e ônibus e caminhões, não é tanto o caso de vocês, mas são os bancos, Banco Volvo, Banco Mercedes, que são de montadoras, né? As montadoras comercializam os tratores e caminhões e o banco dessas montadoras é que faz o financiamento. Então, por este modelo, a gente consegue chegar nas MEIs, nos produtores rurais, micro, pequenas e médias empresas e cooperativas. Então, sempre por meio de um banco credenciado. Então, como é que a gente faz esse apoio, né? O cliente, no caso vocês, buscam o banco que vocês já têm relacionamento, preferencialmente, porque a gente sempre fala, né? Crédito é uma questão de confiança. Então, você não vai emprestar dinheiro ou vender fiado para quem você não conhece. Então, a gente sempre recomenda que o primeiro passo seja buscar o banco com quem você já tem um relacionamento bancário. Isso facilita as coisas, mas também não impede que vocês comecem a construir um relacionamento bancário com outros bancos que são repassadores. Mas, em geral, é mais simples buscar o que vocês já têm aí, a conta aberta ou que já pegam algum tipo de financiamento. Então, vocês buscam o banco e o banco envia a solicitação do financiamento para o BNDES. O BNDES analisa esse financiamento. Essa análise, de alguns anos para cá, ela se tornou digital, então a gente responde em segundos, se aquela empresa, aquele financiamento está apto a seguir. A gente responde ao agente financeiro e o agente financeiro retorna ao cliente com a liberação dos recursos. A gente também oferece garantias, a gente tem uma solução do FGI, também negociada diretamente com o agente financeiro. Também é um trâmite de aprovação aqui dentro do BNDES, também online. O agente financeiro transmite essa informação de que o cliente gostaria de acessar a nossa garantia, e a gente retorna ao agente financeiro que faz a aprovação da garantia e a liberação dos recursos. A garantia que a gente oferece não é só para recursos do BNDES. Então, eventualmente, se vocês vão pegar um financiamento com recurso próprio do banco que vocês têm relacionamento e ele exige uma garantia, uma das opções pode ser essa garantia do FGI. Aqui a gente fala um pouco sobre digitalização, a gente vem nessa jornada de uns 4, 5 anos para cá. Com isso, a gente conseguiu chegar no país todo, né? Quando a gente começou a transformar a nossa operação mais digital, a gente conseguiu atender o maior número de pequenas empresas. A gente trabalhou algumas plataformas aqui para conseguir fazer isso. Uma delas é que a gente digitalizou nossos processos de relacionamento com os bancos. Então, a gente tem hoje uma plataforma em que o banco envia para o BNDES uma operação e a gente aprova em questão de segundos. Outra plataforma que a gente também investiu, eu vou falar um pouco sobre ela, é o canal MPME, que é um marketplace em que a gente oferece diversas soluções para um cliente. Esse realmente é para a interação de vocês, do cliente final, que vai tomar o recurso. Então, vocês entram na plataforma, criam um login, colocam a necessidade que vocês têm, e essa necessidade é direcionada para uma série de parceiros. E aí, esses parceiros, a gente evoluiu também para trazer fintechs. Então, a gente tem algumas fintechs parceiras no canal MPME e a gente está se voltando para esse modelo de negócios de base digital. Vou falar um pouco sobre o canal MPME. A gente reúne no canal cerca de 70 parceiros que oferecem diversas soluções e buscando gerar valor para esse público final, para esse cliente final, que eventualmente a gente não consegue acessar porque a gente não tem agência no país todo, a gente atua por meio dos
dos bancos credenciados. Então, essa é uma forma, o canal MPME foi uma forma que a gente achou de interagir e de trazer outros parceiros para interagirem nesse ambiente mais voltado a crédito. Então, a gente acaba facilitando, né, o acesso para as pequenas empresas, oferecendo serviços tanto de crédito quanto serviços não financeiros. Os serviços de crédito, a gente tem os agentes financeiros, né, nossos credenciados que repassam recurso BNDES, mas a gente também permite que, eventualmente, algum cliente acessou e a gente identificou uma necessidade, o agente financeiro ele pode operar com as linhas próprias, ele não tem nenhuma obrigação de fazer o financiamento com recursos BNDES. Eventualmente, ele tem um produto mais adequado, ele pode oferecer, por mais que a necessidade tenha sido gerada no canal MPME. As fintechs, elas também, a gente tem fintechs que já estão repassando crédito, e a gente tem fintechs que operam, que fornecem também alguns outros tipos de serviço. Então, sistemas de gestão online, cursos de educação financeira, tem uma série de possibilidades ali, e a gente tem uma inteligência artificial por trás do canal que vai direcionar, de acordo com a necessidade e o perfil do cliente, qual é o melhor caminho para ele buscar ou um financiamento, se ele já tiver apto a crédito, ou então uma questão de educação, ou uma melhor gestão da empresa ou da cooperativa para que ele possa ter acesso a crédito em algum momento. Essa é a carinha do canal MPME. Se vocês botarem no Google, vocês conseguem acessar. Ângelo, eu vou até te pedir para botar o link aí no chat também, acho que ajuda, né? Então, a plataforma já tem quase 2 bilhões de crédito contratado, foram 13 mil operações que passaram por lá, sendo que 80% delas foi operada com recurso próprio do banco, não recurso do BNDES, né? Então, a gente gera aí um valor para o nosso parceiro, que pode operar com linhas mais adequadas de recursos próprios. Foram 5.700 empresas que contrataram alguma ferramenta de gestão, um sisteminha para fazer gestão financeira ou um curso de gestão financeira. E a gente tem, por dia, cerca de 2.300 usuários passando pela plataforma. E aí, de novo, né, como solicitar o crédito ao BNDES? Primeiro passo é entrar em contato com o seu banco de relacionamento. Aí você vai negociar com o banco as taxas, os prazos, os valores e as garantias. Lembrando que o banco, quando a gente repassa o recurso do BNDES via um banco credenciado, é o banco que assume o risco dessa operação junto ao BNDES. Então, se o cliente ficar inadimplente, é o banco que vai ter que pagar para o BNDES. Então, o banco é responsável por fazer a análise de crédito do cliente e definir qual é o produto mais adequado, quais garantias ele vai exigir, quais taxas ele vai cobrar. A gente vai falar um pouco de taxas, tem um componente BNDES, mas tem um componente banco, que aí isso vai depender do relacionamento que ele tem com a cooperativa, e o banco é que vai determinar, junto com o cliente, qual é a solução mais adequada para ele. Depois dessa negociação concluída, o banco vai enviar por sistema para o BNDES a proposta. O BNDES vai analisar em tempo real, uma análise sistêmica. Existem alguns casos excepcionais que caem até para uma análise humana, esses casos não são tão rápidos, mas a gente está falando de acho que menos de 1% das operações, 99% a análise é sistêmica. Então, a gente consulta a CND, consulta as certidões se está tudo adequado e retorna em questão de segundos para o agente financeiro, aprovando aquela operação e fazendo o repasse dos recursos quando ele fizer um pedido de liberação. Pessoal, aqui eu vou dar uma pausa. Não sei se ficou claro, se vocês querem tirar já alguma dúvida.
E lembrando que quem quiser fazer alguma questão, tem a parte escrita em cima aí de reações, e aí é só levantar uma mãozinha, quando você passa o mouse em cima dela, que aparece a mãozinha. Se tiver dificuldade, é só abrir o áudio de vocês e fazer a questão diretamente. Alguma dúvida até aqui? Pessoal, então eu vou seguir, nenhuma mãozinha aqui. A próxima parte, a gente vai falar sobre documentação. Aqui a gente vai enviar essa apresentação, então eu vou passar um pouco rápido, não se preocupem, porque depois vocês vão ficar com essa documentação, com essa apresentação e pode consultar a documentação exigida. Essa aqui que a gente trouxe é a documentação exigida pelo BNDES para a formalização do contrato. Isso não impede que o agente financeiro peça outros documentos, porque ele é que vai fazer a análise de crédito, então, eventualmente, ele vai pedir alguma documentação adicional da empresa, da cooperativa. Mas, nesse caso, esses são os documentos que a gente exige, né? Então, a CND, ela tem que estar válida. Isso é uma exigência, na verdade, toda a nossa exigência está baseada em legislação, né? São recursos públicos. Então, a gente não tem muito como abrir mão de documentos, exceto quando a gente tem alguma situação excepcional, né? Durante a pandemia, a própria legislação mudou e aí a gente pôde ser um pouco mais flexível, mas nesse momento, essa é a documentação que a gente tem exigido, né? Então, a CND válida, a comprovação da regularidade do FGTS, a prova de quitação do Imposto Territorial Rural. Além de esses três documentos, eles podem ser substituídos pelo CADIM, que é um banco de dados voltado para micro e pequenas empresas. Então, vocês estariam aptos também em vez de apresentar esses 3 documentos, o BNDES faz a consulta ao CADIM e retorna ao agente financeiro, olha, pode seguir, esses documentos estão válidos, o CADIM substitui os 3 anteriores. Além disso, a gente exige o comprovante de regularidade com a entrega da RAIS, ou então uma declaração da beneficiária dizendo que inseriu as informações no e-social. Para financiamento de crédito rural, além da CND e da ITR, a gente exige o CAR ativo. Tem que ter um recibo de inscrição que constou como ativo, e aí no momento da contratação ele pode estar como ativo ou como pendente, mas tem que haver um recibo. Também no caso de imóvel rural, a gente exige a certidão negativa de embargos do IBAMA, e quando houver hipoteca, já estou seguindo aqui, tá? Quando houver hipoteca, a gente exige, além da quitação do ITR, o cadastro de imóveis rurais no INCRA. Também exigimos que a cooperativa não esteja inscrita no cadastro de empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à escravidão, e atos constitutivos ou modificativos e documento que comprovem os poderes dos representantes legais. Então, a gente tem que identificar quem é o representante legal e se ele pode assinar aquele financiamento, né? Se ele está apto a assinar por esse financiamento. Também exigimos demonstrativos de constituição de capital e composição acionária e a comprovação de regularidade de situação, regularidade de situação perante os órgãos ambientais. Se for um projeto que envolva investimento, que tenha equipamentos, instalações, a gente exige as notas fiscais, os documentos fiscais que comprovem aquele investimento. Se for capital de giro, essa exigência não se aplica, mas quando o recurso vai para aquisição de um bem, de um investimento, nesse caso a gente exige a nota fiscal para garantir que esse recurso foi empregado corretamente na destinação adequada. Vou dar outra pausa aqui, que essa parte é um pouco árida, mas lembrando, a gente vai deixar esse material para consulta de vocês. Dúvidas?
Acho que podemos seguir, né? Bom, o que mais você precisa saber? Eu falei um pouco de taxas, né, que são negociadas com o agente financeiro, e aí aqui a gente vai detalhar um pouco como funciona a taxa de juros do BNDES. Ela é composta por 3 partes. Uma parte que é o custo financeiro do BNDES, que é o custo que a gente capta o recurso, né? Então, a gente busca recurso no mercado, a gente tem acesso ao Fundo de Amparo ao Trabalhador e a gente precisa remunerar esse recurso que a gente capta. Então, esse é o custo financeiro do BNDES. Ele pode ter a gente tem 3 opções hoje de custo financeiro. A TLP, que é a taxa de longo prazo, que ela é uma taxa que ela tem um componente de IPCA, então o IPCA ele varia, né? Então é uma taxa que vai variar ao longo do tempo, e mais 4,94% ao ano, em cima do IPCA. A gente tem a taxa fixa do BNDES, que é a TFB, que é uma taxa que a gente vem recomendando muito ultimamente, porque ela é uma taxa fixa, ela não tem surpresas. Ontem, eu atualizei essa informação ontem, ela estava variando entre 11,92% e 12,48% ao ano. Essa variação, ela depende do prazo da operação. Então, se a operação for 36 meses, ela vai ter um prazo, se ela for 60 meses, ela vai ter outro prazo. E do período que a gente vai fazer a liberação. Se for uma liberação em 30 dias, a gente tem uma taxa, se for um período maior, ela tem outra taxa. Então, essa taxa está sempre disponível no site do BNDES, é só escrever no Google também, TFB, BNDES, e vocês têm acesso a qual está a taxa no dia. Ela varia dia a dia, mas no momento em que você faz a contratação, essa taxa fica determinada. Então, se contratou a 11,92, ela vai ser 11,92 durante toda a vigência da operação, todo o prazo da operação. E a Selic, né, que é a taxa já conhecida de mercado, ela está em 11,75 ao ano, e a gente cobra aqui uma sobretaxa de 0,45, é uma sobretaxa fixa, para cobrir os nossos custos de captação. Então, todo o financiamento do BNDES, né, a taxa de juros, ela parte desse custo financeiro, que tem essas 3 opções. O banco ajuda muito a definir qual é a condição mais adequada para vocês. A gente tem, inclusive, conversado muito com os bancos, assim, a gente vê que, especialmente o pessoal do agro, gosta muito de taxas fixas. Das cooperativas de educação, a gente tem recomendado também essa taxa porque ela não traz surpresas, mas pode ser que, eventualmente, o banco faça sugestão de outras taxas, em função até da própria carteira de financiamentos que o cliente pode ter com o banco. Além desse custo financeiro, tem um spread do BNDES, aqui é onde a gente paga, né, os nossos custos de operação. Cada produto, cada linha tem um spread diferenciado, e aqui a gente dá para eventuais produtos em que a gente tenha mais interesse em operar, a gente coloca um spread menor, e outros a gente coloca spread maior. Eu vou trazer alguns produtos aqui que a gente considera mais adequados para o público aqui, para vocês terem uma ideia de qual é esse spread do BNDES, e o spread do agente financeiro, que é o que o banco vai cobrar para correr esse risco de vocês, de haver um inadimplemento. Porque ele é que depois que vai ter que pagar esse financiamento ao BNDES caso haja qualquer problema. Então, esse spread, ele é de livre negociação, ele vai depender muito do relacionamento que vocês têm com o banco, e em algumas linhas a gente limita esse spread. Eu acho que dos produtos que a gente trouxe, talvez um deles tenha o spread limitado, e aí a gente traz aqui esse valor. Aqui só uma explicação, né, do custo do BNDES. A gente falou muito da taxa fixa, né? A taxa fixa é essa linhazinha vermelha aqui. Então, assim, se vocês tivessem pego um financiamento em janeiro de 2018, teria aqui a taxa mensal, tá?
vocês teriam aqui uma taxa um pouco abaixo de 1%, e ela ficaria constante até o final do financiamento, que a gente está supondo que é em janeiro de 22. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, essa é uma taxa que ela não traz sustos, né? Contratei e ela vai ser a mesma taxa ao longo do contrato todo, não vai ter variações. A TLP é essa linha azul, que é a taxa de longo prazo, ela tem uma parcela pré-fixada e uma parcela pós-fixada, que é o IPCA. Então, desde 2018, a gente vê aqui que ela teve uns picos, uns vales, enfim, ela é uma taxa que demanda um planejamento financeiro e ela é um pouco mais difícil aqui de ter previsibilidade. A Selic a gente também projetou, né, a taxa de mercado, ela tem menos oscilações, teve menos oscilações do que a TLP, ela teve um momento aqui de baixa, né, em final de 2019, meados de 20, 21, e agora ela vem numa subida, né, a tendência é que ela suba mais, então também é uma taxa que tem alguma surpresa, diferente da TFB, que ficou aqui fixa o período todo do financiamento. Já vou dar outra pausa, porque agora a gente vai entrar nos produtos. Deixa eu só enxergar vocês aqui. Vocês querem fazer alguma pergunta até esse momento? Então, vou seguir novamente, tá? A gente selecionou alguns produtos aqui, mais voltados para o setor de educação, né? Assim, acho que aqui um panorama geral, o BNDES tem uma série de produtos voltados para todos os setores da economia, agro, comércio e serviço, indústria, entes públicos. Na parte do agro, a gente atende todos os portes, enfim, a gente atende todos os portes aqui em todos os setores que a gente atua, né? E aí a gente tem diversas soluções para atender esse público, desde aquisição de máquinas e equipamentos, projetos de investimento, programas agrícolas e necessidades do dia a dia. Então, a gente apoia aí sustentabilidade, garantia, crédito rural, microcrédito, dia a dia. Enfim, a gente tem um portfólio de soluções bem completo para atender aí a necessidade dos nossos clientes. Aqui eu já começo a trazer o detalhe, né? Aqui, essa é uma linha que a gente tem, linha Crédito Pequenas Empresas, que a gente considera que talvez seja a mais adequada aqui para o público de educação, é o nosso capital de giro. Ele é voltado para empresários individuais, micro e pequenas empresas e médias empresas, voltados para manutenção, geração de emprego, limitado a 10 milhões por ano. E aí quem pode solicitar é quem tem faturamento até 90 milhões. Pode ser empresário individual, pode ser cooperativa, micro, pequenas e médias empresas. Então, esse produto está disponível para vocês, limitado aí a 10 milhões por ano. E o que ele pode financiar? Basicamente tudo. É um capital de giro, ele é voltado para a necessidade do dia a dia, pode ser usado para pagar funcionários, para pagar duplicatas, para pagar impostos, aluguel, dívidas a pagar, investimento, outros gastos de capital de giro. Aqui, acho que eu tinha falado lá atrás, né, dos documentos fiscais que são exigidos no caso de investimento. Aqui não, nesse caso não, ele é um recurso livre, ele pode ser utilizado para qualquer necessidade, não é necessário fazer a comprovação fiscal. A taxa de juros, o custo financeiro, pode ser qualquer um daqueles 3 custos que a gente falou antes, né? Ou a TLP, que é variável, a Selic, que é variável, ou a taxa fixa do BNDES. A remuneração do BNDES é 11,25% e a taxa do agente financeiro ela é livre. Então, quando a gente pega aquela apresentação que a gente vai somando, né? Então, a gente estava falando de uma TFB em torno de 12%, a gente soma 1,25, isso dá 13,25, e aí a gente soma ainda uma taxa do agente financeiro, né? Então, se ele cobrar eventualmente em torno de 3%, esse financiamento chega a 15% ao ano na ponta.
As condições, a gente financia até 100% do financiamento, não é exigido que o cliente coloque ainda um recurso próprio, a gente financia tudo, limitado a esses 10 milhões por beneficiário a cada 12 meses. E aqui eu acho que está o nosso grande diferencial, né? Assim, capital de giro todos os bancos oferecem, mas aqui a gente oferece até 5 anos, é um prazo bem alongado para capital de giro, com uma carência de até 2 anos. Então, acho que o grande diferencial dessa linha estaria aqui nessa questão dos prazos. A gente trouxe aqui, toda a apresentação está com QR Code das linhas, então, se vocês mirarem aí os celulares, vocês já conseguem acessar direto a página do produto e ver as condições. Lembrando que esse produto é operado aí pelas cooperativas de crédito, pelos bancos privados, é um produto que está aí em prateleira de todos os nossos agentes financeiros. A gente trouxe também aqui o cartão BNDES, ele permite financiar investimento das micro e pequenas empresas de forma ágil e simplificada. Ele é um pré-aprovado, né? Então, o banco, ele aprova um limite, ele envia um plástico e dentro desse limite vocês fazem as compras, ele é rotativo, à medida que ele for sendo pago, o limite vai sendo liberado, é um cartão de crédito como outro qualquer, a diferença é que ele tem que ser usado para comprar os produtos credenciados no BNDES. Então, hoje são cerca de 720 mil produtos, mais 720 mil produtos, mais de 73 mil fornecedores, e a gente tem serviços associados, né? Então, frete, treinamento, instalação, tudo isso pode ser financiado em conjunto com o produto. Cada banco pode emitir até 2 milhões por cliente, né? Então, hoje a gente tem Bradesco, Banrisul, Santander, Sicredi e Cicobi emitindo. Então, eventualmente, se você pegar um cartão no Bradesco e ele te der 2 milhões, é o limite que ele pode dar, você também pode tentar no Santander e poderia pegar mais 2 milhões. O limite de 2 milhões é por banco emissor. Os pagamentos são em até 48 prestações fixas, isso também é um diferencial, né? Até 2 anos para pagar um financiamento de cartão. É um produto simples e ágil, você já está com o plástico e pode acessar a plataforma, fazer compras online, entrar em contato com os fornecedores, e já tem o crédito pré-aprovado. A taxa, ela é pré-fixada, a cada mês a gente divulga também no site do BNDES, então em abril ela estava 1,52 ao mês, em maio ela muda, mas ela vai ser divulgada e da mesma forma como a TFB, uma vez contratado o financiamento, contratou em abril, ela vai ser 1,52 até que o financiamento seja quitado. Então os bancos Bradesco, Banrisul, Santander, Sicredi e Cicobi, e também a gente trouxe o QR Code, se vocês quiserem já acessar, a apresentação vai estar disponível, também vocês podem buscar essas informações depois. Essa aqui a gente trouxe mais como uma alternativa, caso vocês queiram utilizar principalmente placas solares, né, que assim, talvez seja uma necessidade, mas aqui realmente é algo um pouco mais específico, mas a gente optou por trazer. O Finame Baixo Carbono, ele é voltado para a aquisição de máquinas e equipamentos que contribuam para a redução da emissão do carbono. Todos os produtos comprados com esse financiamento, eles têm que ser novos, têm que ser de fabricação nacional e eles têm que estar cadastrados no credenciamento Finame. O BNDES, ele credencia, né, uma série de equipamentos de fabricação nacional. Isso fica disponível, a gente tem um catálogo de credenciados, então lá dá para fazer uma busca, se eventualmente uma placa solar, ela faz parte do credenciamento Finame, se ela pode ser financiada com recursos do BNDES. Em geral, essas operações, elas são originadas num instalador, então o próprio instalador já sabe se o produto dele está credenciado e ele já pode indicar um banco para buscar esse financiamento. Então, assim, não tem tanto a necessidade de vocês irem ali buscar no cadastro, o próprio fornecedor, né, o instalador, ele sabe
se o produto que ele comercializa está financiado. Vocês podem, inclusive, quando for, vou buscar uma placa solar, pergunta se pode ter financiamento do BNDES, que eles vão saber das orientações. Aqui também a gente trouxe o QR Code do produto. Eu vou passar bem rápido. Esse produto também tem até 100% de participação do BNDES, até 20 milhões por operação, 150 milhões por cliente por ano. O prazo máximo bem alongado de financiamento, 10 anos, carência máxima de 2 anos, e pode ter um capital de giro associado, que aí não precisa comprovar onde esse recurso foi, né? Eventualmente a placa solar pode ser 70%, e aí pode ser comprado qualquer outra coisa que seja usada com essa placa solar, a gente libera aí até 30% do valor para giro e não precisa da comprovação de onde foi aplicado esse recurso, não precisa dos documentos fiscais. Os beneficiários são empresas de todos os portes, cooperativas e pessoas físicas. Os custos também, TLP, a taxa Selic ou a taxa fixa BNDES. A remuneração básica do BNDES aqui é um pouquinho mais baixa, né? A gente falou da outra que era giro, que era 1,25, essa é 0,95. Então, ele é um produto um pouco mais barato. Se eventualmente for para instalar uma placa solar, é mais interessante pegar por aqui, porque já sai com um custo mais baixo para o cliente final. E a remuneração do agente financeiro pode ser de até 3,5% ao ano. Garantias negociadas com o agente financeiro. Esse produto ele é relativamente novo, ele está sendo diferente do pequenas empresas, né? Qualquer banco está operando pequenas empresas, qualquer banco credenciado. O caso do Baixo Carbono, Bradesco, Santander, Banpará, Safra, Itaú, Fomento Paraná e o Banco Volkswagen. É que a gente trouxe o que esse produto financia, né? O que essa linha financia. Então, voltado para energia, que eu acho que é mais aqui talvez o caso de vocês, né? Acho que principalmente essa parte de sistemas geradores fotovoltaicos, vocês podem financiar nessa linha, tá? Que é um pouquinho mais barata do que a linha de giro. Então, eólica, aquecimento de água, serviços de instalação dos itens acima. A gente tem também outras linhas aí de produtos que podem ser adquiridas com financiamento, voltados para a mobilidade. Acho que não é muito caso daqui. E também voltado para infraestrutura, equipamentos de recarga, também não é muito o caso do público aqui, mas, enfim, a gente trouxe para mostrar que o produto ele é um pouco maior do que a parte solar, embora a parte solar acho que seja mais aderente à necessidade de vocês. A gente trouxe de produtos, foi isso. Eu não vou dar pausa aqui, porque o outro é mais uma parte aqui motivacional, né? A gente traz ali a demonstração de que a gente tem operado cada vez com as micro e pequenas cooperativas, enfim, o foco do banco ele tem se voltado muito para isso. E o sistema cooperativista também é muito importante para o BNDES. Então, a gente trouxe aqui alguns números, né? Desde 2019, a gente aprovou cerca de 4,5 bilhões para financiamento a cooperativas. E esse número vem numa crescente, né? Então, lá em 2019 era um pouquinho mais de 1 bi, e a gente fecha 2021 com mais de 2 bi. E a gente vem se voltando para esse público. As nossas metas para os próximos anos são realmente de crescer isso. A gente acredita no sistema cooperativista e eu acho que a gente vem demonstrando isso aqui com um maior volume de recursos, de financiamentos concedidos às cooperativas. E a gente vem se voltando também cada vez mais para o pequeno. Nosso presidente sempre fala, eu não quero, me importa mais hoje o número de operações que a gente faz, quantos clientes a gente chega, essa tem sido uma das prioridades do banco. Aqui por produtos, né? Aqui eu acho que vocês talvez não se enxerguem muito, a gente é um grande financiador do agro, a gente repassa os recursos do Plano Safra, então a gente até trouxe aqui a aprovação por programas, mas assim, acho que não vai ser muito possível se enxergar aqui, porque assim, a gente repassa muitos recursos para as cooperativas agro. Mas aqui a gente tem um projeto de investimento que serviria para todo mundo,
O Pequenas Empresas, ele está aqui em algum lugar, eu não destaquei, mas é um produto que a gente operou muito, especialmente em 2020, que foi um ano de pandemia, né? Mas é um produto bastante relevante aí no nosso portfólio e na atuação com as cooperativas. Infelizmente, como a gente opera muito agro, aqui o educacional acho que fica mais difícil de ficar refletido. Mas em percentual de aprovações, né, a gente atende aqui muito comércio e serviços, mais da metade aqui dos nossos financiamentos são para comércio e serviço, e aí 1/4 para agropecuária, 1/4 para a indústria de transformação. E aqui, por meio de cooperativas de crédito, né, a gente também a gente falou de canal MPME, que a gente trouxe fintechs, a gente vem diversificando os nossos canais de distribuição de recursos, né, de distribuição de financiamentos, e a gente vem apoiando muito por meio das cooperativas de crédito. Então, a gente chega nos clientes finais pela rede bancária, e essa rede bancária, a participação de cooperativas de crédito no repasse, ele vem crescendo muito. Já são quase 24 bilhões aprovados de 2019 a 2021, e também a gente vem numa crescente, também faz parte aí das nossas metas a gente ampliar o financiamento do BNDES por meio das cooperativas de crédito. Então, Sicoob, Sicredi e Cressol são grandes parceiros, estão aí na região, também são do sistema cooperativista. Sicredi, dos principais repassadores que a gente tem atualmente, o Sicoob vai ter... a gente está fazendo uma reestruturação, eles vão ter acesso a mais recursos, então tem uma perspectiva muito grande de crescimento já nos próximos meses de financiamento por meio do Sicoob, uma cooperativa que vocês podem buscar. E a Cressol, com muito foco no agro, mas também está presente aí em Rondônia. Aí aqui, né, a gente traz os bancos, como eu falei, né, esse crédito do recorte que a gente tem de tudo que a gente repassa. 21% vai para os bancos cooperativos, vai por meio dos bancos cooperativos, e desses 21%, metade é o Sicredi, né? Então, o Sicredi é repassando 10% dos recursos distribuídos pelo BNDES. A gente está falando aí de 30 bilhões por ano, então, assim, cerca de 3 bi, é um recurso bem, bem significativo. Bancob, que é o Sicoob, né, mudou de nome, aí representando 14%, e o sistema Cressol, representando aqui 30, cerca de pouco mais de 34% do que a gente repassa também, Cressol bastante relevante, mas eles têm um foco mais no público agro. E aqui esse 1% que a gente coloca a Sicredi é a Ailos, que é uma cooperativa de crédito que atua mais no sul, com público urbano, mas eles não atuam no Nordeste, então também não é um canal que eu acho que vocês conseguem acessar atualmente. Aí, aqui, assim, também próximos passos, a gente passou a pesquisa, né? Eu vou pedir para vocês responderem, depois eu abro aqui para perguntas, a gente volta na parte de produtos. Na sequência, o que a gente tem previsto? Os cursos de EAD, que em breve vão estar disponíveis, a OCB vai manter vocês informados. Troca e atualização de materiais e informações, então a OCB está capacitada para passar informações, né? E a gente vai manter sempre a OCB informada, a gente já tem um grupo de WhatsApp, a gente está compartilhando materiais, sempre que houver mudança nessa apresentação, a gente vai informar a OCB, e vocês podem estar buscando o apoio das OCBs locais. Essa era a apresentação que a gente tinha. Vou abrir para perguntas, acho que a parte de produtos talvez seja a parte mais relevante, né? Eu deixei aí para o final para ouvir as perguntas de vocês. Vamos lá, pessoal. Dúvidas, questionamentos? Se não quiserem levantar a mão, pode abrir o microfone, só se identificar para a gente poder saber um pouco mais de vocês e fazer a questão diretamente a Juliana e o pessoal do BNDES.
Boa tarde. Eu sou a professora Carmelita, a presidente da COP Sóstenes, Cooperativa de Educação, né, Sóstenes Pereira de Barros. E você falou que quando a gente faz adere o empréstimo do banco, né, a gente tem que fazer a comprovação do material que a gente vai comprar. Aí, no caso, por exemplo, no empréstimo, eu fiquei assim meio que na hora que você estava falando, alguém entrou na minha sala e eu me perdi um pouco. Aí eu queria saber se, no caso do nosso, o que nos interessa é construção. Por exemplo, construção de salas de aula. Aí, no nosso caso, como seria? Como é que ficaria, por exemplo, a prestação de conta, a apresentação de notas fiscais, do material que a gente precisaria? Carmelita, até o Alex tinha me avisado que uma demanda seria de construção civil. Eu até troquei uma ideia aqui com o pessoal. A gente trouxe aqui nessa apresentação só a parte de capital de giro, né? Dos 3 produtos que eu falei, cartão tem a necessidade de você comprar no site. Então, assim, já está feita, né, a comprovação de que, de fato, o recurso foi direcionado para o que deveria. Sim. Pequenas empresas, ele é capital de giro, ele não precisa de apresentação de nota fiscal, porque ele não necessariamente foi investimento. Ele pode ser, inclusive, usado para pagar dívidas. Esse a gente não exige. Eu também trouxe o baixo carbono, que é placas solares. Esse precisa da apresentação da nota fiscal. Eu não trouxe um produto, mas eu tenho uma apresentação aqui na manga, que ele se chama Finame Materiais. Deixa eu abrir aqui. Eu vou tentar. Ele serve também, assim, a apresentação que eu tenho é muito grande. Espera aí. Vou tentar achar uma parte mais simples aqui. Eu vou passar um pouco dele, vou passar um pouco rápido, e aí esse sim precisa de comprovação, tá? E aí, essa apresentação das notas fiscais, ela é feita direto com o banco. Deixa eu projetar aqui. E, Alex, depois eu incorporo no material, tá? Perfeito. Esse produto, ele é muito voltado para a média empresa, e ele é bem complexo, a gente achou que poderia até confundir um pouco, mas a gente passa por ele, porque havendo a demanda, ele é bem interessante. Ele, na verdade, ele é um produto, ele é voltado para financiamento de insumos. Então, assim, construção civil, ele acaba entrando, né? Então, ele tem uma ampla variedade de bens financiáveis. Vocês podem, inclusive, comprar cimento, cano, e depois você pode, inclusive, ter assim, o financiamento pré-aprovado, depois você define quais são os bens que você adquire. Ele tem a possibilidade de reembolso, então, assim, se você já comprou cimento, já comprou cano, já comprou louça, cerâmica, ele tem a possibilidade de reembolso de 12 meses para trás. E as condições são definidas no ato da contratação da operação. Eu vou pular algumas coisas, tá? Só para passar aqui rápido. Ele tem até 2 anos do uso para 2 anos para utilização do recurso, e ele pode ser usado para adquirir produtos de diversos fornecedores. Então, assim, ele é meio que também quase que um pré-aprovado, tá? Você pede para o banco o recurso, ele vai te dar ali uma liberação e depois você vai comprovando com as notas fiscais. E você tem 2 anos para fazer a comprovação e utilizar esse recurso. Então, ele é praticamente um pré-aprovado. Ele tem uma esteira bem diferente, por isso você fala, ele confunde um pouco. Mas ele é um Finame, você entra em contato com o banco, tenta negociar esse produto, o banco vai aprovar e você pode apresentar notas fiscais que você já tem do passado, ou você pode apresentar notas fiscais do futuro. Ele é quase que um capital de giro, mas que você tem que comprovar onde você utilizou esse recurso. Aí sim você precisa levar as notas fiscais. Tá? Tem até 20 milhões por operação, não tem o valor mínimo, até 150 milhões por cliente a cada 2 meses, a gente participa com
com 100%. A taxa o custo financeiro pode ser também a TLP, Selic ou a taxa fixa, e a remuneração ela é 1,15. Ela é um pouquinho mais baixa que o capital de giro, só que ele é menos flexível, porque você tem que apresentar as notas fiscais do investimento. Então, você adquiriu o cimento, adquiriu o encanamento, você tem que levar isso no banco. Tá? Então, assim, ela tem um pouquinho mais de burocracia, mas ela tem uma taxa um pouco menor, e aqui, neste caso, ela tem isenção de IOF. Então, assim, pode ser um produto bem interessante se você se vocês tiverem demanda por construção civil. Ele tem um prazo mais alongado que o pequenas empresas, ele vai até 7 anos de financiamento, com carência de até 24 meses. Se for PFB, que é o que a gente tem indicado recentemente, aí a carência está limitada a 12 meses. Aqui a gente fala um pouco do fluxo operacional, porque essa apresentação está mais voltada para bancos. Mas aí eu queria, tem uma parte, tá vendo? Aqui a gente oferece uma ampla variedade, porque ele, de fato, ele foi montado para aquisição de insumos, mas ele é quase que um capital de giro. Assim, você só tem que comprovar que, de fato, você adquiriu aquele insumo. E aí, construção civil acabou entrando. Então, ele pode servir, sim, para vocês. Acho que é um produto bem interessante, porque ele, especialmente com a isenção do IOF, ele chega muito competitivo, é um produto que está em crescimento. A gente tem visto muito empresa média operando, mas as pequenas, como tem essa necessidade de comprovação das notas fiscais, eventualmente elas têm uma dificuldade, mas se vocês forem bem organizados, é um produto que dá para rodar. Então, aqui, construção civil, tá vendo? A gente financia vergalhão, cimento, pias, banheiros, boxes, tubos e perfis, produtos cerâmicos. Aqui tem outros usos, tá? Eu vou passar rápido, acho que aqui não tem nada mais que possa servir. Vidros, mas aí para a indústria alimentícia. Acho que aqui não serve mais para vocês. Mas, assim, a gente ficou na dúvida de trazer ou não. Bom que você perguntou, agradeço a pergunta. A gente também tem o Finame Materiais, eu vou inserir aqui no documento. O banco pode te ajudar a direcionar, assim, de acordo com o seu perfil, o nível de organização, se é melhor você começar com um giro, que é flexível, ou, eventualmente, já tentar direto um Finame Materiais, que tem uma condição bem atrativa. E aí também a gente está à disposição, tá? Se tiver mais dúvidas específicas, porque esse produto ele é um pouquinho mais difícil de entender e de operacionalizar, mas ele é bem interessante e a gente pode ajudar por aqui. Camilita, eu só desativei durante Sim, a sua apresentação, só para facilitar a gravação, mas fique à vontade, tá? sim, eu agradeço, viu? Eu agradeço a, o retorno, a explicação, certo? Obrigada. Obrigado, nós. De nada. Mais dúvidas? E até se não tiver dúvidas sobre os produtos ou serviços que a Juliana apresentou, se puderem eventualmente nos indicar desafios que vocês enfrentam em relação ao acesso a crédito, se é com as cooperativas, se é com, no caso, as cooperativas de crédito, com as instituições financeiras bancárias, os bancos tradicionais, que desafios vocês enfrentam, isso para a gente é importante do ponto de vista de informações para a gente melhorar. Então, se não tiver dúvidas sobre a apresentação e quiser colocar algo relacionado aos desafios na concessão do crédito ou no acesso a crédito, fiquem à vontade também, né, Juliana? Pode ver que sim, para a gente é importante também saber desses desafios, porque a gente está muito próximo também dos bancos e a gente tem um diálogo aqui constante, uma equipe dedicada só a esse diálogo com bancos. Eu até já fui dessa equipe, já fiz muito relacionamento com o Sicredi, então a gente sempre, assim, a gente depende, né, desse canal. Então, também é sempre bom ouvir aí dos clientes como é que está isso, o que, que a gente poderia fazer para ajudar, se vocês têm dificuldades, se é documentação, se é o banco que cria alguma dificuldade. Acho que é bom a gente ouvir aqui, sim.
pessoal está um pouco tímido em relação à apresentação. Acho que é denso mesmo o conteúdo, né? Mas lembrando, né? Todas essas informações elas ficarão disponíveis para vocês. Então, quem quiser receber o conteúdo da apresentação, só deixar no chat o e-mail que nós encaminharemos na sequência para vocês a apresentação e posteriormente o vídeo dessa apresentação também ficará disponível no nosso canal do YouTube para que vocês possam rever todo o conteúdo. Mais dúvidas, questionamentos, pessoal? Só vou falar aqui para a Carmelita, se você já tiver notas fiscais de construção que você já realizou nos últimos 12 meses, já pode chegar com essas notas no banco. Ótimo. Tenho bastante aqui uma. Já chega com isso no banco, porque, assim, o que a gente tem observado, como a Selic tem subido, né, os recursos do BNDES eles têm ficado mais atrativos. E aí essa linha, realmente, quando tira o IOF, ela fica, se vocês de fato precisarem de financiamento, eu acho que é uma boa linha para a construção civil. E já pode chegar com as notas antigas, e aí, assim, de repente, ele abre para você já um crédito para o futuro, que você vai comprovando com as notas fiscais e vai pegando as liberações. 2 anos para usar. Sim. Aí, por exemplo, assim, eu levo o projeto que eu tenho para construção, e junto com esse projeto eu já levo essas notas, seria isso? A gente nem exige projeto, tá? O BNDES não exige, mas pode ser que o banco exija, porque ele é que está assumindo o risco dessa operação. Então, se você já tem o projeto, leva já as notas fiscais, e aí o que foi de um ano para trás pode ser reembolsado o financiamento, e aí ele pode aprovar para você um determinado valor, já maior, que você tem até 2 anos para usar, e aí você vai apresentando as notas fiscais ao longo de 2 anos. Certo. Aí recebendo esse recurso. Já é quase que assim, está garantido que o financiamento está aprovado, você só precisa comprovar o uso. Certo. Não precisa passar por um trâmite de aprovação novamente. Certo. Ok, obrigada. Disponha. Mais dúvidas, pessoal? Se não tiverem mais questionamentos, eu vou só dar algumas informações aqui a respeito do que a Juliana comentou anteriormente sobre as consultorias, né? Aqui hoje a gente fez o convite para esse encontro com todas as cooperativas educacionais da região norte. No projeto piloto que nós estamos trabalhando com o BNDES e com algumas unidades estaduais da região norte, em especial o pessoal do Tocantins, Pará e Rondônia, nós teremos algumas consultorias para auxiliar as cooperativas do segmento agro, educacional e de geração distribuída em relação à parte financeira. Então, as unidades estaduais estão na incumbência desses estados especificamente de fazer a seleção dessas cooperativas, conforme a gente previamente já dialogou, para, na sequência, a gente ter as consultorias financeiras. Então, só para que vocês desses estados do Tocantins, Pará e Rondônia sejam cientes desse processo, nada impede depois, no futuro próximo, a gente avançar para outros estados, mas como a gente está testando a metodologia, fazendo todo esse trabalho, a gente optou, neste momento, por trabalhar com essas unidades estaduais, com as cooperativas desses segmentos nessas unidades estaduais. E a Juliana também citou alguns cursos, né, que nós já temos disponíveis na plataforma Capacita Coop. Esses cursos eles estão disponíveis para todas as cooperativas poderem acessar. Então, são cursos, o primeiro deles é o de Finanças e Contabilidade para tomada de decisão. Então, já está disponível no nosso Capacita Coop. Eu vou deixar depois o link aqui na sequência para vocês poderem acessar. E tem também um outro curso que é de gestão orientada para resultado.
Lá tem mais de 60 cursos disponíveis para todas as cooperativas que quiserem acessar, fazer. Então, tem cursos na área de gestão, na área financeira, na área de organização do quadro social, na área de cooperativismo, enfim, na área de inovação. Tem diversos cursos ali, mas para esse projeto que a gente está trabalhando aqui, a gente vai ter uma trilha específica onde teria ou uma obrigatoriedade de participar do curso de Finanças e Contabilidade para tomada de decisão e como um opcional um curso de gestão orientada para resultado, e estamos construindo em parceria com o BNDES, a Fundação Sicredi e a Confebras um curso de acesso a crédito, também orientando como acessar o crédito. Além disso, essas consultorias que a gente vai iniciar, esperamos a partir do mês de maio. Então, só para vocês terem ciência um pouco deste andamento. Tá ok? Eventuais dúvidas que tiverem, fiquem à vontade para nos contactar, estamos à disposição. Em nome do Sistema OCB, aqui eu agradeço aos colegas presentes e a todos das cooperativas que estão aqui conosco. Agradeço também a mobilização das nossas unidades estaduais, sem vocês a gente não conseguiria ter esses encontros, então agradeço mais uma vez a colaboração de todos. E o sistema fica à disposição para a gente avançar no desenvolvimento das cooperativas como um todo. Juliana, se vocês quiserem fazer uma palavra de encerramento, fiquem à vontade também. Queria também agradecer a OCB por ter organizado aí tanto o piloto, né? Acho que para a gente é super relevante estar em contato com cooperativas e com a região norte. E também queria agradecer a participação de vocês, né, que tem um papel aí super relevante na região. A gente está falando de cooperativas, a gente está falando de educação, e assim, no fundo a gente está falando de desenvolvimento, né? Então, assim, para a gente é uma agenda extremamente relevante. E também as portas aqui estão abertas, qualquer dúvida, a OCB está aqui em contato com a gente está sempre à disposição para apoiar vocês da forma que a gente puder fazer isso melhor. Obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde a todos, gente. Boa tarde. Muito Boa obrigada. tarde. Tchau, Obrigado tchau. a nós, gente. Tchau, tchau. Boa tarde, boa tarde. Tchau. Tchau.